Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem naturalmente atraídas pela abundância, enquanto outras lutam constantemente para equilibrar as contas no fim do mês? A resposta pode estar escondida em um conhecimento ancestral guardado em segredo por décadas, revelado apenas para poucos escolhidos. Hoje, vou compartilhar com você um dos segredos mais bem guardados de Padre Pio, um santo que entendia os mistérios do universo como poucos. E não é coincidência que você esteja assistindo este vídeo agora. O universo tem seus próprios métodos de conectar almas preparadas com as verdades que precisam ouvir. Imagine acordar todas as manhãs sem aquela angústia financeira esmagando seu peito, sem contas atrasadas, sem decisões dolorosas sobre o que pode ou não comprar, sem o medo constante do amanhã. Imagine sentir pela primeira vez em muito tempo aquela sensação de paz que só a verdadeira segurança material pode trazer. Esse alívio existe e está mais perto do que você imagina. Antes de revelar os 3 lugares secretos onde a arruda, segundo os ensinamentos de Padre Pio combinados com a sabedoria budista, pode transformar sua realidade financeira, deixe-me contar uma história. Uma história sobre Maria, uma mulher de 58 anos, que vivia em um pequeno apartamento nos arredores de São Paulo. Maria trabalhava como auxiliar administrativa há mais de 3 décadas. Acordava às 5 da manhã todos os dias, enfrentava 2 horas de transporte público, trabalhava incansavelmente e voltava para casa exausta. Maria fazia tudo certo, economizava o que podia, evitava gastos desnecessários, sonhava com o dia em que poderia simplesmente respirar sem o peso das preocupações financeiras. Mas esse dia nunca parecia chegar. Até que, em uma tarde de domingo, visitando sua tia idosa em um bairro distante, Maria descobriu um livro empoeirado na estante. Um livro sobre os ensinamentos secretos de Padre Pio. O que Maria encontrou naquelas páginas amareladas mudou completamente sua vida. E hoje, quero compartilhar essa mesma sabedoria com você. Não porque você mereça sofrer, mas exatamente pelo contrário, porque o universo não deseja seu sofrimento. A escassez não é seu destino natural. A abundância é seu direito de nascença, e hoje você vai redescobrir como reclamá-la. Padre Pio, este santo italiano que viveu entre 1887 e 1968, carregava em seu corpo os estigmas de Cristo, feridas misteriosas que sangravam continuamente. Mas o que poucos sabem é que, além de sua devoção cristã, Padre Pio estudou profundamente tradições espirituais orientais, incluindo ensinamentos budistas sobre a natureza da mente e da realidade. Ele entendia que no coração de todas as tradições espirituais existem verdades universais que transcendem rótulos religiosos. E foi nessa intersecção sagrada entre Oriente e Ocidente que Padre Pio descobriu o poder transformador da arruda, uma planta comum, frequentemente negligenciada, mas carregada de propriedades energéticas poderosas quando colocada em locais específicos de sua casa. Locais que atuam como portais energéticos, pontos de conexão entre os planos materiais e espirituais. Você pode estar se perguntando: como uma simples planta pode atrair prosperidade? A resposta está na frequência vibracional. Tudo no universo vibra em determinadas frequências. O dinheiro, a abundância, a prosperidade, todos possuem suas próprias assinaturas vibracionais. A arruda, quando posicionada estrategicamente, sintoniza o ambiente com essas frequências específicas, criando um campo magnético que, naturalmente, atrai circunstâncias prósperas para sua vida. Os mestres budistas chamam isso de Dharma da abundância, o caminho natural da prosperidade que flui quando removemos os bloqueios internos e externos. Padre Pio, com sua sensibilidade espiritual extraordinária, conseguiu mapear exatamente onde esses bloqueios tendem a se acumular em nossas casas e como a arruda pode dissolvê-los. Mas antes de revelar esses 3 lugares secretos, é importante entender o que a escassez realmente representa em nossa jornada. Muitas tradições espirituais ensinam que a pobreza é uma lição kármica,
Um teste que precisamos suportar com resignação. Esse é um dos maiores equívocos espirituais de todos os tempos. A verdadeira sabedoria budista, aquela que Padre Pio estudou em segredo, ensina que a abundância é o estado natural do universo. Observe a natureza ao seu redor. Veja como ela opera a partir da abundância. Uma única semente pode gerar milhares de outras sementes. As árvores produzem mais oxigênio do que precisam. Os oceanos contêm mais água do que qualquer criatura poderia utilizar. O próprio universo está em constante expansão. A escassez não é a lei natural, é uma distorção, um desequilíbrio que pode ser corrigido quando entendemos as leis energéticas que governam a realidade material. Padre Pio compreendia isso perfeitamente. Em seus diários pessoais, raramente compartilhados com o público, ele escreveu: "A pobreza material muitas vezes reflete bloqueios no fluxo divino da abundância. Esses bloqueios não são imposições divinas, mas obstruções energéticas que podemos e devemos dissolver com sabedoria e intenção." Agora, imagine sua casa como um organismo vivo, com seus próprios pontos de energia, seus próprios meridianos por onde a prosperidade flui ou deixa de fluir. Esses pontos, quando bloqueados, criam estagnação financeira. Quando libertos, abrem as comportas da abundância. É aqui que a Arruda entra, com seu poder único de limpar, purificar e realinhar esses centros energéticos. Vamos ao primeiro lugar secreto revelado por Padre Pio, a entrada principal de sua casa. Mas não de qualquer maneira. A arruda deve ser plantada em um vaso de barro, nunca de plástico ou metal, e posicionada exatamente 40 centímetros à direita de quem entra pela porta principal. Por quê? Porque, segundo os ensinamentos esotéricos, a energia da prosperidade entra em nossas casas pelo lado direito da porta principal. Esta não é uma superstição vazia. Estudos modernos sobre campos eletromagnéticos confirmam que diferentes áreas de nossas casas possuem cargas energéticas distintas. O lado direito da entrada principal, em particular, recebe uma carga específica que, quando harmonizada com as propriedades da arruda, cria um campo receptivo à energia da abundância. Padre Pio recomendava que, ao plantar a arruda neste ponto estratégico, você deveria fazer uma oração simples, unindo as tradições que ele reverenciava. Assim como esta planta cresce em direção à luz, que a prosperidade divina cresça em minha vida. Com gratidão, abro-me para receber a abundância que já é minha por direito divino. O segredo aqui não está apenas na localização, mas na intenção consciente. Os mestres budistas ensinam que nossa consciência molda nossa realidade. Ao cultivar esta planta com intenção clara e coração aberto, você está literalmente programando as energias ao seu redor para atrair circunstâncias prósperas. Maria, a mulher cuja história comecei a contar, implementou este primeiro ponto de arruda com ceticismo inicial. "O que tenho a perder?", pensou ela. 3 semanas depois, recebeu uma proposta para liderar um novo departamento em sua empresa, com um aumento salarial de 40%. Coincidência? Talvez. Mas quando padrões de coincidências começam a se repetir sistematicamente na vida de centenas de pessoas que aplicam estes princípios, precisamos considerar que existe algo mais profundo acontecendo. O segundo lugar secreto é ainda mais surpreendente e raramente mencionado, mesmo nos círculos esotéricos mais avançados. Padre Pio indicava que uma pequena muda de arruda deveria ser plantada ou colocada próxima à área, onde você guarda seus documentos financeiros ou realiza transações monetárias. Pode ser perto do seu computador, se você faz pagamentos online, ou próximo à gaveta onde guarda talões de cheque, carteiras ou documentos bancários. A explicação de Padre Pio para este posicionamento é fascinante. Ele observou que os assuntos financeiros carregam uma carga emocional pesada para a maioria das pessoas. Medo, ansiedade, preocupação. Estas emoções dentas impregnaram os espaços onde lidamos com dinheiro. E estas emoções, por sua vez, criam um campo energético repulsivo que literalmente afasta a prosperidade.
A arruda tem uma capacidade única de absorver e transmutar energias negativas. É como um purificador natural do ambiente psíquico. Ao posicioná-la estrategicamente próxima aos seus pontos de contato financeiro, você está neutralizando anos, talvez décadas, de programação energética negativa associada ao dinheiro. Os mestres budistas há muito reconhecem que nossas emoções não são apenas estados internos, elas irradiam para fora, alterando o campo energético ao nosso redor. A ansiedade financeira, em particular, cria um padrão vibratório que repele exatamente aquilo que desejamos atrair. A arruda interrompe este ciclo vicioso, substituindo gradualmente o padrão de escassez por um de receptividade abundante. Carlos, um professor universitário de 62 anos, implementou este segundo ponto de arruda em seu escritório doméstico, onde pagava suas contas. Ele lutava financeiramente há anos, sempre com a sensação de que o dinheiro escorria por entre seus dedos. 2 semanas após posicionar a arruda conforme as instruções de Padre Pio, recebeu a notícia de que um artigo que havia escrito 5 anos antes seria publicado em uma revista internacional prestigiada, com uma compensação financeira significativa que nunca esperou receber. Mais importante que o valor em si foi a mudança em sua relação com o dinheiro. A ansiedade começou a se dissipar. As decisões financeiras tornaram-se mais claras. Oportunidades que sempre estiveram presentes, mas que ele não conseguia enxergar devido ao véu da ansiedade, começaram a se manifestar em sua consciência. Agora, vamos ao terceiro e mais poderoso lugar secreto, aquele que Padre Pio revelou apenas para seus discípulos mais próximos, aqueles que demonstravam verdadeira compreensão da natureza interdependente da realidade material e espiritual. Este terceiro ponto é tão potente que, segundo relatos, foi capaz de transformar completamente a vida financeira de pessoas à beira da ruína. O terceiro lugar é a área sudoeste de sua casa. Precisamente neste quadrante, a arruda deve ser colocada em um vaso de cor vermelha ou dourada. De acordo com os princípios do Feng Shui, que Padre Pio estudou em suas explorações das tradições orientais, o quadrante sudoeste de qualquer espaço está diretamente ligado à prosperidade e abundância material. Quando a arruda, com suas propriedades energéticas únicas, é posicionada neste ponto específico, ocorre uma amplificação notável do campo de prosperidade de toda a casa. É como se você estivesse instalando um amplificador para o sinal da abundância. Padre Pio recomendava uma prática específica para este terceiro ponto. Todas as manhãs, ao acordar, você deve direcionar sua atenção para esta planta e recitar, silenciosamente 3 vezes: com gratidão recebo a abundância infinita que flui para minha vida agora. Esta afirmação aparentemente simples contém elementos profundos da psicologia budista. A ênfase na gratidão como estado mental que precede, não segue, a manifestação material, e o reconhecimento do tempo presente como único ponto de poder real. O segredo adicional que poucos conhecem é que neste terceiro ponto, a arruda deve ser regada a cada 3 dias com água contendo 3 gotas de óleo essencial de canela. A canela, nas tradições esotéricas orientais e ocidentais, é reconhecida como um poderoso catalisador para a energia da prosperidade. Combinada com a arruda no quadrante sudoeste, cria o que Padre Pio chamava de vórtice de atração abundante, um campo energético tão poderoso que literalmente começa a reorganizar as circunstâncias materiais ao seu redor. Lúcia, uma viúva de 67 anos que enfrentava sérias dificuldades financeiras após a morte do marido, implementou este terceiro ponto em sua pequena casa. Os resultados foram tão extraordinários que ela inicialmente hesitou em compartilhá-los, temendo não ser acreditada. 3 meses após iniciar a prática, um investimento esquecido que seu marido havia feito décadas antes foi descoberto, por acaso, proporcionando-lhe segurança financeira para o resto de sua vida. Mas atenção, existe um elemento crucial que une estes 3 pontos estratégicos em um sistema coerente. Não se trata apenas de posicionar plantas em locais específicos. Isso seria magia simplista, e nem Padre Pio,
nem os mestres budistas endossariam tal abordagem superficial. O verdadeiro poder desta prática reside na mudança interna que ela catalisa. Ao implementar estes 3 pontos de Arruda, você está iniciando um processo profundo de reprogramação da sua relação com a abundância material. As plantas funcionam como âncoras físicas para uma transformação que, em essência, ocorre primeiro em sua consciência. Os budistas ensinam que nossa realidade externa é um reflexo de nossa paisagem mental interna. A escassez persistente, nesta visão, não é uma circunstância externa aleatória, mas o resultado de padrões mentais específicos que criamos e reforçamos ao longo do tempo. A prática dos 3 pontos de Arruda cria uma interrupção nestes padrões, permitindo que novos circuitos neurais, literalmente novas rotas para a abundância, sejam estabelecidos em seu cérebro. É por isso que muitas pessoas relatam não apenas mudanças em suas circunstâncias financeiras, mas uma transformação completa em como percebem e experimentam a abundância. O medo dá lugar à confiança. A ansiedade é substituída pela serenidade. A sensação crônica de nunca ser suficiente dissolve-se, revelando uma experiência de plenitude que sempre esteve presente, apenas obscurecida pelos véus da percepção condicionada. Existe um fenômeno fascinante que acontece quando você implementa estes 3 pontos de Arruda em sua casa. Além das mudanças em suas circunstâncias financeiras externas, você começa a notar uma sensibilidade aumentada para oportunidades que sempre estiveram presentes, mas que de alguma forma passavam despercebidas. É como se seus receptores de abundância fossem finalmente ativados. Padre Pio explicava este fenômeno usando uma metáfora que emprestou dos ensinamentos budistas. Nossos sentidos percebem apenas uma fração minúscula da realidade total. Assim como existem sons que não podemos ouvir e cores que não podemos ver, existem oportunidades de prosperidade que simplesmente não registramos porque nossos sentidos de abundância estão adormecidos. A Arruda, quando posicionada nestes 3 pontos estratégicos, atua como um amplificador para estes sentidos adormecidos. De repente, você começa a notar conexões, oportunidades e possibilidades que sempre estiveram lá. Não é que o universo esteja subitamente lhe enviando mais abundância. É que você finalmente desenvolveu a capacidade de perceber a abundância que sempre esteve ao seu redor. Este é um ponto crucial que diferencia o ensinamento autêntico de Padre Pio das interpretações superficiais que proliferam na internet. Não se trata de um truque mágico para manifestar dinheiro do nada. Trata-se de um processo profundo de realinhamento com as leis naturais da abundância, leis que regem o cosmos desde o início dos tempos. Na tradição budista, existe um conceito chamado Pratitya-samutpada, a origem dependente ou interdependência de todos os fenômenos. Este princípio ensina que nada existe isoladamente. Tudo surge em dependência de inúmeras causas e condições. Aplicado à prosperidade material, este princípio revela que a abundância nunca é criada do nada. Ela flui através de redes de interdependência. Quando você posiciona a Arruda estrategicamente em sua casa, seguindo os ensinamentos de Padre Pio, você está essencialmente criando novas redes de interdependência. Você está estabelecendo novos caminhos pelos quais a abundância, que já existe em potencial, pode se manifestar em sua experiência vivida. É fascinante notar como as descobertas modernas da física quântica começam a validar estes antigos ensinamentos. A observação de que as partículas subatômicas existem em estados de probabilidade até serem observadas ecoa profundamente o que Padre Pio e os mestres budistas ensinaram. Nossa consciência interage diretamente com o campo de possibilidades, colapsando potencialidades específicas em experiências manifestas. Mas vamos ser práticos. Como exatamente você deve implementar estes 3 pontos de Arruda em sua casa? Aqui estão as instruções detalhadas que Padre Pio forneceu a seus discípulos mais próximos. Para cada um dos 3 pontos,
utilize mudas saudáveis de arruda. A planta deve estar vigorosa, com folhas de um verde intenso. Se possível, adquira as mudas em uma sexta-feira, dia tradicionalmente associado a Vênus, o planeta da abundância e prosperidade. Ao plantar cada arruda em seu respectivo vaso, faça-o com intenção consciente. Evite conversas dispersivas ou distrações como televisão ou rádio. Mantenha sua mente focada na intenção de prosperidade e abundância. Visualize sua vida impregnada de segurança material, não apenas para seu benefício pessoal, mas para que você possa ser um canal de bênçãos para todos ao seu redor. Esta última parte, a intenção de ser um canal de bênçãos para outros, é absolutamente crucial. Tanto o Padre Pio quanto os mestres budistas enfatizavam que a prosperidade retida estagna, enquanto a prosperidade que flui se multiplica. Ao definir sua intenção de prosperidade, sempre inclua a dimensão da generosidade e do serviço. Isto alinha sua prática com as leis cósmicas mais profundas da abundância. Após posicionar as 3 plantas nos locais indicados, estabeleça uma prática diária de conexão com elas. Não precisa ser elaborado, apenas alguns momentos de atenção consciente a cada manhã e noite. Toque gentilmente as folhas. Agradeça sua presença. Reafirme sua intenção. Este ritual simples fortalece o campo energético que você está cultivando. E agora um aviso importante. Você pode enfrentar resistência interna ao implementar esta prática. Pode surgir ceticismo, dúvidas, talvez até ridicularização de pessoas próximas. Isto é completamente normal e esperado. Nossos padrões de escassez não desistem facilmente. Eles lutarão para manter seu domínio sobre sua consciência. Quando esta resistência surgir, não se, mas quando, reconheça-a como um sinal positivo. É evidência de que padrões profundamente enraizados estão sendo desafiados. É o atrito necessário que precede a transformação. Os mestres budistas chamam isto de purificação, o processo às vezes desconfortável, através do qual velhos padrões são dissolvidos para dar lugar a novos. Uma das perguntas mais comuns que surgem quando compartilho estes ensinamentos é: quanto tempo levará para eu ver resultados? A resposta honesta é: depende do seu ponto de partida. Algumas pessoas cujos bloqueios de abundância são relativamente recentes ou superficiais podem notar mudanças em dias ou semanas. Para outras, com padrões de escassez profundamente enraizados através de gerações, o processo pode levar meses. O que posso garantir, baseado nos ensinamentos de Padre Pio e na sabedoria budista, é que a mudança virá se você persistir. E, frequentemente, as primeiras mudanças ocorrem não em suas circunstâncias externas, mas em sua relação interna com a abundância. Você pode notar uma diminuição na ansiedade financeira, uma sensação maior de confiança, uma capacidade de tomar decisões financeiras a partir de um lugar de clareza, em vez de medo. Estas mudanças internas são precursoras cruciais das transformações externas que virão. De fato, de acordo com as leis espirituais que Padre Pio compreendia tão bem, a mudança interna sempre precede a manifestação externa. O invisível molda o visível, não o contrário. Há um detalhe adicional que Padre Pio compartilhou apenas com aqueles que demonstravam verdadeira dedicação a esta prática. A cada mês, no dia da lua cheia, você deve podar delicadamente cada uma das 3 plantas de arruda, removendo não mais que 1/3 de suas folhas. Estas folhas não devem ser descartadas. Em vez disso, devem ser secas naturalmente e então guardadas em um pequeno saquinho de tecido natural, algodão, linho ou seda, que deve ser mantido em sua carteira ou bolsa. Este saquinho de arruda seca torna-se um talismã pessoal de prosperidade, estendendo o campo energético dos 3 pontos em sua casa para onde quer que você vá. É como carregar uma semente do seu jardim de abundância, permitindo que ele floresça em todas as suas interações financeiras. Paulo, um empresário de 54 anos que implementou este sistema completo, relatou uma transformação extraordinária em seus negócios que estavam à beira da falência. Não apenas sua empresa se estabilizou financeiramente,
mas começou a atrair oportunidades que ele descreveu como quase miraculosas. Parcerias inesperadas, clientes que surgiram aparentemente do nada, soluções criativas para problemas que pareciam insolúveis. O mais revelador no testemunho de Paulo foi sua observação. O dinheiro extra é maravilhoso, mas a verdadeira transformação foi interna. Pela primeira vez na vida, não vivo com medo constante de perder tudo. Há uma sensação de solidez, de fundamento, que nunca experimentei antes. Este é precisamente o tipo de transformação que Padre Pio buscava catalisar com seus ensinamentos sobre os 3 pontos de Arruda. Não apenas circunstâncias financeiras melhoradas, mas uma cura profunda na relação da pessoa com a própria natureza da abundância. Existe uma dimensão adicional destes ensinamentos que raramente é discutida nos círculos mainstream. Padre Pio sugeria que, à medida que esta prática transforma sua relação com a abundância material, você naturalmente se torna mais sensível a outras formas de abundância igualmente importantes. Abundância de saúde, de relacionamentos, significativos de propósito e significado. É como se a Arruda, estrategicamente posicionada, atuasse como uma chave que destranca não apenas a porta da prosperidade financeira, mas todo um corredor de portas levando a diversas formas de riqueza. Os mestres budistas chamariam isto de despertar da consciência de abundância, a realização experiencial de que a plenitude é nosso estado natural em todas as dimensões da existência. À medida que você avança nesta jornada, mantenha um diário de abundância, anotando não apenas as mudanças em suas circunstâncias financeiras, mas também os insights, sonhos, sincronicidades e expansões de consciência que inevitavelmente acompanharão a prática. Este registro se tornará um tesouro invaluável, não apenas documentando sua transformação, mas tornando-se em si mesmo um poderoso campo de intenção que acelera o processo. Lembre-se sempre, você não está tentando consertar uma realidade quebrada. Você está simplesmente removendo os obstáculos que impedem que sua prosperidade natural se manifeste plenamente. A abundância já é sua. Estes 3 pontos de Arruda apenas ajudam a revelar o que sempre esteve presente, apenas obscurecido, pelos véus da percepção limitada. E agora, enquanto concluímos esta jornada pelos ensinamentos secretos de Padre Pio sobre os 3 lugares estratégicos da Arruda, quero deixar você com uma reflexão final. A verdadeira riqueza nunca é apenas sobre dinheiro. É sobre liberdade, paz mental, a capacidade de viver de acordo com seus valores mais profundos, sem o estrangulamento constante da preocupação financeira. Imagine acordar todas as manhãs com a certeza tranquila de que suas necessidades materiais estão plenamente atendidas. Imagine tomar decisões baseadas no que realmente ressoa com seu coração, não no que seu medo de escassez dita. Imagine poder ser generoso sem hesitação, sabendo que você opera a partir de um fluxo abundante, não de um poço limitado que pode se esgotar. Esta é a verdadeira promessa dos 3 pontos de Arruda, não apenas mais dinheiro, mas uma vida totalmente transformada. Uma vida onde a abundância não é uma luta constante, mas seu estado natural de ser. Comece hoje. Implemente estes ensinamentos com sinceridade e atenção plena. Observe as transformações sutis e profundas que começarão a se manifestar. E lembre-se, você está apenas reclamando o que sempre foi seu por direito divino, a experiência da verdadeira abundância em todas as suas formas. Se este conhecimento tocou seu coração, se você sentiu aquela ressonância interna que sinaliza uma verdade reconhecida pela alma, compartilhe este vídeo com alguém que possa se beneficiar dele. O conhecimento guardado perde seu poder. O conhecimento compartilhado multiplica suas bênçãos. E não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. A sabedoria ancestral que acabamos de explorar é apenas a ponta do iceberg. Clique no card que está surgindo e continue sua jornada rumo à plenitude que é seu direito de nascença. O universo conspira para sua abundância.
Agora você tem as ferramentas para colaborar conscientemente com essa conspiração divina.